A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Como é que vai a sua comunhão com Deus? A sua vida de oração? A sua vida de leitura e meditação na palavra do Senhor? De coração, eu espero que todos vocês, a cada dia, busquem mais a Deus, que a cada dia cresça mais ainda a vontade de buscar o Senhor, de aprender sobre Ele, de conhecê-lo melhor e que a cada dia nos tornemos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E no vídeo de hoje, irmãos, gostaria de meditar com vocês em um texto maravilhoso que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Vejamos este ensinamento maravilhoso que Pedro, da parte de Deus, deixou para nós. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. A carta de 1 Pedro foi escrita numa época de grande perseguição e oposição, onde os cristãos precisavam ser encorajados a continuar vivendo uma vida santa e separada. E aqui no capítulo 4, o apóstolo trata da relação entre a igreja e o mundo. Pedro enfatiza a necessidade de se viver uma vida santa e separada do mundo. Pedro nos lembra que todos serão julgados por Deus. Como de costume aqui no canal, vamos meditar voltando em versículo por versículo. Vamos lá, versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. O versículo 1 começa nos falando sobre o sofrimento de Cristo. Ora, tendo Cristo sofrido na carne. Irmãos, pensemos neste momento em todo o sofrimento que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Antes de ser crucificado, Jesus foi brutalmente açoitado, espancado, e isto lhe causou grandes ferimentos na pele. Uma coroa feita de espinhos foi colocada em sua cabeça. Jesus teve que carregar a pesada cruz, apesar de estar extremamente debilitado. Ele foi pregado numa cruz pelas mãos e pelos pés. Um método de execução extremamente dolorosa e humilhante. A crucificação causava uma morte lenta e agonizante, por asfixia, por perda de sangue, por exaustão. Veja o que Jesus sofreu, irmãos. Esses foram os sofrimentos físicos de Jesus, sem contar os sofrimentos emocional e espiritual que ele sofreu. Pois Jesus foi traído por um dos seus discípulos, negado por outro e abandonado por todos eles. E o pior de todos os sofrimentos, Jesus carregou o peso dos pecados da humanidade, o que fez com que Deus o abandonasse. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E continuemos aqui no versículo 1, irmãos. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Pedro, irmãos, aqui no versículo 1, está alertando os cristãos a armarem com a mesma disposição mental de Cristo. Ou seja, assim como Jesus sofreu na carne, os cristãos devem estar prontos, como Jesus estava para sofrer, aceitando que a carne deve morrer, para que o Espírito triunfe. Jesus sofreu fisicamente para vencer o pecado. E Pedro aqui nos encoraja a nos armar com essa mesma atitude. Pedro está mostrando que a carne é inimiga de Deus e que devemos mortificá-la se realmente quisermos ser discípulos de Jesus. A carne é um obstáculo para a nossa santificação e devemos, portanto, crucificá-la. Cristo sofreu na carne, não apenas para nos redimir, mas também para nos dar um exemplo a seguir. Veja, queridos irmãos,
a importância de mortificar a carne, ou seja, de renunciar os desejos carnais e viver para Deus. O versículo 1 não está apenas falando sobre o sofrimento físico, mas sobre a morte para si mesmo. É sobre morrer para os seus próprios desejos, para as suas ambições. Não é apenas uma questão de controlar os nossos pecados, mas de matar o pecado em nós. E Cristo sofreu na carne para nos mostrar que o caminho para a vida eterna passa pela morte de si mesmo. Não é um caminho fácil, porém é o único caminho que leva à vida. Vejamos agora o versículo 2. Olha só o que diz: para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aqui no versículo 2, Pedro mostra que a nossa conversão em Jesus Cristo não é apenas uma mudança de crença, mas de uma verdadeira e genuína mudança de vida. A vontade de Deus não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre quem somos. É sobre ter uma nova natureza em Cristo. Então, o versículo 2 é Pedro destacando a necessidade de vivermos segundo a vontade de Deus e não segundo as nossas vontades. Pedro diz: para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Os cristãos devem deixar para trás o velho homem, o estilo de vida anterior, que era dominado pela concupiscência da carne. E ele diz: mas segundo a vontade de Deus. Isso significa buscar agradar a Deus em todas as coisas, seguir os seus mandamentos. A vontade de Deus é o plano e o propósito divino para a vida humana. Então, é dever de todo cristão buscar viver uma vida santa. Paulo, lá em Romanos, também fala a respeito disso. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Busque a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida, irmãos. Lute contra a vontade da carne. Lembre-se que você não é mais dominado por seus desejos carnais. Em Deus, você recebe forças para vencer a carne. Em Deus, você recebe forças para conseguir fazer a vontade dele. Busque fazer a vontade de Deus. E no versículo 3 diz assim: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Pedro aqui diz: porque basta o tempo. Ou seja, o tempo de viver para o mundo já passou, decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções. A palavra gentios se refere aos não-judeus, mas também era usado para falar do estilo de vida pagã e pecaminosa. Então Pedro pega e lista algumas práticas mundanas, as quais praticávamos antes. Olha só: concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. E quais são as implicações que o versículo 3 nos traz, irmãos? Primeiro, a conversão em Cristo implica em uma mudança de vida radical. Segundo, o estilo de vida pagã e pecaminoso é incompatível com a vida cristã. Terceiro, os cristãos devem viver para Deus e não mais para o mundo. Então reflita agora, irmãos, na sua vida antes de Cristo e como você viveu para o mundo. E agradeça a Deus pela mudança que ocorreu em sua vida através da conversão e da fé em Jesus. E peça para Deus te ajudar a viver uma vida santa e separada do mundo. Busque orientação na palavra de Deus, juntamente com a oração, para entender melhor a vontade de Deus para a sua vida. Vamos agora para o versículo 4. Diz assim: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles aos mesmo excesso de devassidão. Permita-me, irmãos, ler esse mesmo versículo em outra tradução. Diz assim: eles acham estranho que vocês não se juntem a eles na mesma libertinagem excessiva, por isso os insultam. Os não cristãos não entendem a mudança que ocorreu na vida de um cristão. Eles se admiram, ficam surpresos e confusos com a mudança de comportamento do cristão. Antes de alguém se tornar cristão, ele vivia com os ímpios
e faziam juntos todo tipo de depravação. Mas depois de se tornar cristão, o cristão não participa mais das práticas pecaminosas e dissolutas dos ímpios. Os ímpios vivem uma vida pecaminosa e desenfreada, e por isso eles insultam os cristãos. E Jesus nos alertou sobre isso quando disse lá em João 15: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Irmãos, essas palavras de Jesus é para deixar o nosso coração feliz. Olha que maravilhoso! Se o mundo te persegue por causa de Cristo, se alegre, irmãos. Isso mostra que você não é do mundo, você foi escolhido por Deus e entregue a Jesus Cristo. Não tema as perseguições, não tema os homens maus, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos, isso é maravilhoso, maravilhoso. E no versículo 5 diz assim: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Todos nós, irmãos, teremos que prestar conta a Deus no dia do juízo. A palavra diz que Deus está pronto para julgar vivos e mortos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo também fala a respeito deste assunto. Olha só: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos serão julgados por Deus. O julgamento de Deus é justo e imparcial. Lembre-se de que você é responsável por suas ações diante de Deus. Então viva uma vida santa e obediente ao Senhor. Pare de se preocupar com o que os outros pensam sobre você e se preocupe com o que Deus pensa a teu respeito. Prepare-se para o julgamento de Deus, vivendo uma vida de fé e obediência. E por fim, no versículo 6 diz assim: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. A pregação do evangelho foi pregada a mortos. Uai, como assim? Aqui lemos: pois para este fim, ou seja, para o dia do juízo, foi o evangelho pregado também a mortos. Pedro aqui está falando da atitude da igreja em todas as épocas, esperando a vinda de Cristo em qualquer momento. Deus vai julgar todos, vivos ou mortos, mesmo os que já morreram, eles serão julgados da mesma maneira que os que estão vivos agora. Mas aqueles que já morreram, somente aqueles que aceitaram o Evangelho, terão a chance de viver para Deus mesmo após a morte. Eles se tornarão como Jesus, que morreu e ressuscitou. Então, irmãos, se Cristo não voltar agora, em nossa época, seremos julgados da mesma forma, pois hoje o Evangelho está sendo pregado para nós, assim como foi pregado para os que viveram antes de nós. Então não haverá desculpa de eu não sabia, eu não ouvi o Evangelho. Se Jesus voltar agora, seremos julgados e não passaremos pela morte carnal, pois seremos transformados. Mas se ele voltar depois que já estivermos mortos, seremos ressuscitados, assim como Jesus foi. E viveremos com ele para sempre, isso é, aqueles que creram no Evangelho, que creram no Senhor Jesus Cristo. Então veja a importância, irmãos, de pregarmos o Evangelho. Pregue o Evangelho a todos, pois Deus irá julgar a todos, os mortos que passaram pela morte da carne, como os que estiverem vivos quando Jesus voltar. Então, irmãos, busquemos viver uma vida santa, uma vida para Deus. Devemos buscar viver somente para Deus, sem se importar com o que os outros pensem. Os ímpios olharão para nós e falarão mal de nós, porque antes vivíamos como eles viviam. Só que hoje vivemos para Deus. Não vivemos mais nas práticas do pecado. E por isso eles ficam surpresos, eles não entendem, eles ficam falando mal dos crentes, dos cristãos. Porque antes vivíamos com eles, fazíamos o que eles faziam. E hoje já não fazemos. E eles não entendem o que aconteceu porque mudamos desta maneira. Não tem como eles entender. Só se Deus abrir os olhos dele. Então, irmãos, busquemos viver para Deus. Se importe com aquilo que Deus pensa sobre você.
Não o que o fulano pensa sobre a sua vida, sobre o modo que você vive. Não fique encucado, desesperado, porque fulano acha algo de você. Você é cristão, irmão? Então viva uma vida de fé, de obediência a Deus, porque Deus virá, Jesus Cristo retornará e julgará os vivos e os mortos. Aqueles que já morreram, que passaram pela morte carnal, serão julgados. E aqueles vivos que a palavra diz, são aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar. Serão julgados também. E aqueles que passaram pela morte, eles irão ressuscitar como Jesus ressuscitou. E aqueles que estiverem vivos no dia, eles não passarão pela morte. Eles serão transformados. Então, vigiemos, acautelai-vos, pois Deus é um justo juiz. Ele julga com justiça. Ele julga com verdade. Então, se somos de Deus, vivamos para Deus. Não ligue para as coisas do mundo, para os ímpios, para o que eles falam de você. Não tenha vergonha de falar de Deus, não tenha vergonha de pregar o Evangelho, não tenha vergonha de falar do Cristo que te salvou, do Cristo que te amou, do Cristo que morreu por você, só que a morte não pôde o segurar e ele ressuscitou. Isso é maravilhoso, irmãos. O Evangelho é maravilhoso. Irmãos, obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.